A paz do Senhor, meus amados ouvintes da palavra de Deus. Mais uma vez estou aqui para trazer uma mensagem do Senhor, ao qual se encontra em Gênesis capítulo 6, verso 1 ao 4. Pegue sua palavra para nós estar estudando a palavra do Senhor, tá certo? Que isso vai falar assim, Gênesis capítulo 1, Gênesis 6, 1 a 4. E aconteceu que, como os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, e lhe nasceram as filhas. Vieram aos filhos de Deus, que eram as filhas dos homens, formosa, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderei o meu espírito para sempre com o homem, porque ele é também carne. Porém, os seus dias serão 120 anos, e havia naqueles dias gigante na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas do homem, e elas geraram filhos. Eles eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Meus amados irmãos, ao qual quero estar falando aqui sobre a palavra do Senhor, se encontra aqui em Gênesis, onde o autor fala sobre o Filho de Deus e o Filho do homem. Quero colocar aqui bem diretamente, ao qual Deus, ele, há muitos teólogos que falam, né, sobre esses filhos de Deus, falam que os anjos caídos nunca foram. A Bíblia nunca dá esse exemplo, tá? Muitos teólogos colocam ao qual, para que venha, que eles possam estar cobrindo o erro e o pecado de muitos, ao qual passando a mão por cima. Mas a palavra do Senhor nunca dá essas ideias, não, tá? Filho dos homens e o Filho de Deus. Não dá essas ideias, não. Ao qual Deus não perdoou nem os anjos, né? Podemos tirar por aqui. Deus não perdoou nem os anjos, ao qual pecaram. Vou estar lendo aqui em segundo Pedro 2, 4 a 5, vai dizer: porque o Senhor Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo lançado no inferno, e entregou as cadeias da escuridão, fazendo esperar para o juízo. Então, e não perdoou o mundo antigo, mas agradou a Noé, o pregoador da justiça, com mais 7 pessoas, a outros o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e começou a destruição da cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo as pó, a cinza, pondo-as para exemplo aos que vivem piedosamente. Meu amado irmão, minha amada irmã, aqui a palavra ao qual, quando Deus fala sobre
o erro e o pecado e a imundície, a imoralidade, Deus foi bem prático com essa palavra. Ele não perdoou nem sequer os anjos. Quanto mais a nós que vive sobre a terra, sobre o mundo, ao qual esperamos, eu e você esperamos a volta do Cristo vivo. Né? Então, devemos nós tomar uma decisão que vivam sobre a palavra do Senhor, que vivam sobre diariamente, sobre oração, jejum e palavra. Como aqui ele disse, para que eles vejam e tomem como exemplo a cidade de Sodoma e Gomorra. Tome como exemplo aos piedosos. Tome e leve como exemplo como aquela cidade ia ser destruída pelo fogo, que o pecado já estava fedendo diante de Deus, ao qual Deus já havia falado para Noé que ia destruir aquela cidade. Então, era preciso Noé estar pregando para aquele povo, pregoeiro da justiça. Sobre os filhos de Deus ou filho dos homens, se refere aos filhos de Sete ou os cananitas, que eram os filhos de Caim. Eram os filhos do homem, filhos de Caim. Os filhos de Sete era aquele que vivia com Deus, eram os filhos ao qual que Adão teve, que por ele veio, eram os filhos que servia a Deus. Nós podemos ver Enoque, como andou com Jesus Cristo. Enoque andava com Jesus diariamente. Enoque nunca deixou a palavra de Deus para trás. Olha o exemplo de Enoque. E foi Enoque tomado da terra. Olha que coisa boa. E foi Enoque tomado da terra, levado, porque agradou a Deus e não achou nele nada de impureza. E você, como é que você anda com Deus? E você, será que Deus está se agradando de você? Será que Deus vem olhando para você? Era preciso Deus destruir aquele povo que andou no pecado, andou no erro, andou na imundícia, andou na imoralidade. Quero estar lendo aqui também em Gênesis capítulo 3, verso 5, que vai dizer: porque Deus sabia que no dia em que comessem, abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o mal, o bem e o mal. Saberia discernir, saberia ver, saberia enxergar o bem e o mal. O desejo já estava posto ao coração dela. Quando a serpente falou sobre isso, o desejo tomou conta do coração de Eva. Ela errou, ela pecou. Mas ela pediu perdão a Deus. Nós podemos ver no versículo 4 que cada filho que ela tem, ela agradece a Deus. Quando ela tem 7, ela agradece a Deus, e muito. Diferente de Caim. Diferente que Caim, nem para isso, ele agradeceu. Ao contrário, ele deu as costas para Deus e foi embora. Ao contrário, né, de Eva e seu pai,
Deu as costas para Deus e foi embora. E Eva e Adão pediram perdão a Deus e serviram a Deus. Cada filho que eles tiveram, ele agradecia a Deus. Obrigado, Jesus, por esse varão que tu me desse. Quando foi no versículo 7, no versículo 4, parece que a expressão é de filho. Obrigado por esse filho, 7, que tu me desse. Nós podemos observar o quanto ela louvava ao Senhor. Aquilo dali era uma oração que ela estava fazendo. Uma oração. Ela estava orando a Deus e agradecendo pelo seu filho, que ele nasceu. E ali eles começaram a clamar a Deus. Começaram a engrandecer o nome do Senhor. Quero estar lendo também aqui a palavra que se encontra aqui em Gênesis também. Gênesis, capítulo 3, 22, que vai dizer: Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é um como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estire suas mãos e tome também da árvore da vida e comam e vivam eternamente. Quando a palavra de Deus, ele disse, não toque, ali era uma ordenância. Ordenância. É como um dia de hoje, há muito aos quais não toma a palavra do Senhor como uma ordenância. Vive do jeito que quer, da maneira que quer e como quiser. Como bem entender. Aí diz, eu sou crente. Ao contrário, está longe de Deus, né, meu filho? Primeiro, para a gente estar com Deus, a gente tem que viver a palavra. Se a gente não vive a palavra, nada feito. A gente só tem Deus dos lábios para fora. A gente tem que ter Deus de dentro para fora. De dentro. Sai de dentro, do espírito para fora. Não dos lábios para fora. Que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Então é precisamente, primeiramente, viver a palavra. Primeiramente, viver a palavra em oração. Que tem, às vezes, tem igreja que não tem escola dominical, não tem oração, não tem consagração, não tem nada. É uma igreja fracassada, é uma igreja monótona. É uma igreja ao qual vai descendo cada dia mais ao erro, ao pecado, à imundícia. Recebe tudo, mas não pede para tirar, deixar para trás o pecado. Né? A pessoa vai para a igreja para deixar o pecado, não viver no pecado. Então, já está lendo também aqui, Gênesis 11, verso 4, que diz: E disseram-lhe, façamos-nos uma cidade e uma torre, cujo o cume toque o céu, e façamos também o homem, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Façamos, era o desejo. Façamos. Quando o pecado veio se alastrando, Deus havia falado, e Deus ali, quando ele falou com Caim pela última vez, Deus se entristeceu. Quando você lê a palavra direito, corretamente,
devagarzinho, texto por texto, você vai ver que quanto Deus se entristeceu. No versículo 6, ele vai dizer: eu me arrependo de ter feito humano. Me arrependo, porque Deus se entristeceu. Por isso que ele teve que, uma cidade ele acabou com água e a outra com fogo, para que não existisse mais ninguém daqueles pecadores. Então era preciso Deus acabar com aquilo, era preciso Deus dar um fim. Assim como Deus colocou o primeiro casal para fora do jardim por causa do pecado, porque você tira daqui de Pedro, versículo 4, não perdoou nem sequer os seus anjos. Deus não perdoou nem sequer os seus anjos. Quanto mais a nós se viver no erro, no pecado, na imundície, na imoralidade. Não é para isso que Deus chamou a gente, mas sim para viver em santidade. Tá certo? Meu amado irmão, fico por aqui. Agradeço a cada um, né, que assiste o vídeo, dá o like. Eu agradeço a cada um. E também quero muito agradecer aos irmãos que mandaram o nome aí do versículo aí. Meus amados irmãos, vou estar lendo direitinho o versículo, que ele é um pouco pesado, tanto no português como no hebraico. Ela é uma palavra muito... tem que ler devagarzinho. Eu vou pregar sobre ela, mas vou ler primeiro, tá certo? Fique com Deus, muito obrigado. Que Deus possa estar abençoando a cada um, tá certo? Fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Amém?